Olá, companheiras e companheiros. Estamos aqui mais uma vez com a nossa coluna Como Funciona a Sociedade, terminando o mês de abril, iniciando o mês de maio, e nessa oportunidade a gente vai debater com vocês um pouco, vamos tentar apresentar para vocês algo um pouco diferente vamos chamar assim, da perspectiva que a gente estava apresentando na coluna até agora, que era uma dimensão um pouco mais teórica, mais explicativa, buscando a origem da sociedade de classes, como se dá a exploração, que a gente ainda vai abordar, mas como amanhã é um dia importantíssimo para a nossa classe, nós precisamos colocar em perspectiva histórica, ou seja, saber que a nossa sociedade ela é feita de lutas, ela é feita de conflitos, de contradições, e uma dessas experiências está sendo comemorada, digamos assim, está sendo relembrada, porque esse ano de 2021, ela completa, né, 150 anos dessa experiência. Em 1871, a classe trabalhadora fez algo chamado a Comuna de Paris. Foi num contexto de guerra entre a França e a Prússia. Ainda não existiu o Estado alemão unificado, mas a Prússia ocupou uma grande área da região da França, e a capital da França já era Paris. Ela foi desocupada pela sua elite. O Estado francês, o governo francês e a burguesia francesa, a elite francesa, simplesmente fugiu da cidade. Então, o exército se retirando para Versalhes, que é uma cidade próxima a Paris, que era a sede de um dos maiores palácios daquela classe dominante à época, foi ocupado pelo governo francês, pelo seu exército, por boa parte da sua burguesia, e a capital ficou desguarnecida por esse exército. Os trabalhadores e as trabalhadoras, se deparando com aquela situação, ocuparam os locais onde estavam os canhões, ocuparam as partes onde tinham armas e defenderam a cidade. Começaram a defender a cidade e a se defender das opressões que estavam acontecendo tanto pelo Estado francês como pelo Estado prussiano, e declararam pela primeira vez na história viva a comuna. Ou seja, não era mais um Estado, não é mercantil, era uma comuna. Se organizavam de forma coletiva, se organizavam através de espaços de debate, de discussão, e ali começou uma longa experiência de conquista de direitos, de afirmação de reivindicações que antes eram só vazias, começaram a acontecer. Por exemplo, a limitação de jornada de trabalho, a obrigatoriedade das escolas, a separação entre escola e igreja, a conquista, por exemplo, do direito à pensão a filhos das mulheres que não tinham marido, que tinham perdido o marido, ou que tinham perdido os empregos. Então, tem uma série de reivindicações do ponto de vista da assistência social, são conquistas executadas pela experiência da Comuna de Paris de 1871. Essa que faz aniversário de 150 anos agora, entre o mês de março e maio de 71, agora 150 anos. Dia 18 de março foi declarada a Comuna, mas entre o dia 21 e o dia 28 de maio daquele ano, ocorreu um massacre, ocorreu uma semana sangrenta, como ficou conhecida, porque aquela burguesia, aqueles capitalistas, aqueles governantes não podiam deixar que aquela experiência se espraiasse, que aquela experiência servisse como exemplo para outros trabalhadores de outras cidades, de outros lugares do mundo, demonstrando que os trabalhadores são capazes de governar, são capazes de elaborar leis, são capazes de elaborar judiciário, são capazes de organizar o que a gente chamou de quem decide é quem discute. Ou seja, alguém fez a proposta, alguém tem que executar aquela proposta. Não tinha a separação de poderes. Eram os trabalhadores de forma autogestionária que executavam. Só que essa experiência deixou para nós uma lembrança simbólica fundamental, triste, mas importante na nossa memória, que é a bandeira vermelha. Estou eu aqui de camisa vermelha exatamente para celebrar essa forma de lembrar o que aconteceu na Semana Sangrenta. Que eram as trabalhadoras, principalmente, que recolhiam
os corpos, que guardavam os corpos, que não tinham como ser sepultados, em lençóis. E esses lençóis manchados de sangue começaram a ser estendidos nas janelas, levantados nos locais onde os trabalhadores estavam, e surge então o que a gente chama da nossa bandeira vermelha. É essa a simbologia da bandeira vermelha, a gente vê em cartazes, vê em filmes, vê muitas vezes como uma demarcação de um espaço operário, proletário, camponês, de luta. Essa bandeira vermelha, ela nasce do derramamento de sangue nessa primeira experiência de 1871. Por outro lado, também em maio, a gente comemora o 1º de maio, né? No caso, amanhã, caiu um sábado esse ano, e as pessoas acham que é um feriado, é mais um feriado desse, não, ela é fruto de luta. A história mais célebre é uma grande greve em Chicago, de 1886, que também termina num massacre, também são dezenas e dezenas de mortos, centenas de mortos, e mais uma vez a nossa classe é derrotada, porque toda vez que ela se levanta para lutar, a burguesia não pode aceitar. O exército, os setores armados, as milícias antigas e novas precisam se levantar contra nós. Mas nós teimosamente nos organizamos, teimosamente fazemos mobilizações, fechamos ruas, fazemos greves, fazemos passeatas, rezamos, cantamos, declamamos poesia, porque o 1º de maio é isso, ele é vamos chamar assim, a forma de contrariar a lógica do sistema. Isso que a gente vem estudando nas últimas colunas aí, a lógica de oprimir, de transformar tudo em mercadoria, de transformar os meios de subsistência, a nossa comida, a nossa terra, a nossa casa em mercadoria, de transformar força de trabalho em mercadoria, e, portanto, nós termos que nos vender o tempo todo, todo dia, para poder comer como ser humano. Então, o 1º de maio e a Comuna de Paris são nossas grandes, vamos chamar assim, luzes desse nosso momento de reflexão da semana, num dia 30 de abril, mas comemorando 150 anos da Comuna e comemorando mais um 1º de maio. Lindo, construtivo, carregado de possibilidades do futuro. E essa possibilidade futura vem costurada numa grande bandeira vermelha, onde estão as nossas esperanças, onde estão as nossas, vamos chamar assim, maiores possibilidades de construir esse futuro. Então, viva os trabalhadores, viva os comunardos que morreram pela nossa possibilidade de luta em 71, viva todos os trabalhadores e as trabalhadoras que sobrevivem teimosamente contra todos os governantes, todos os empresários, capitalistas, burgueses, latifundiários que tentam nos matar cotidianamente. Vida longa a todos os nossos rebeldes trabalhadores, viva a classe trabalhadora e o nosso 1º de maio. Grande abraço e até a próxima.